com n maior do que 2, maior ou igual a 2, e aqui essa exponencial é igual a ômega, alguma coisa, então, essa integral, se for realizada, lembre-se que agora a gente vai fazer aquele famoso truque da chamada continuação analítica. Nós queremos calcular uma integral real, integral de menos a mais infinito disso aqui. Para calcular essa integral, a gente vai apelar para aquele truque da chamada prolongamento analítico para poder fazer uso do teorema dos resíduos para calcular essa integral. Então eu poderia pensar, essa integral que está aqui, eu posso pensar que ela é parte de uma integral um semicírculo, né, grande, infinito, vai de menos a mais infinito. Quando eu fizer essa integral aqui, eu vou integrar esse pedaço, vou integrar em cima desse arco de círculo. Então, ou seja, eu vou fazer uma integral no plano complexo, num contorno fechado. Claro que o meu problema físico está aqui, a frequência é positiva, mas eu quero calcular essa integral, mas eu penso que eu posso transportar essa função para o plano complexo, a minha variável ômega se torna imaginária, só ela complexa, eu posso fazer a integral aqui no plano complexo. Justamente pelo teorema de Darboux, como essa função aqui é do tipo 1 sobre ômega 2 e essa função é oscilante, a integração em cima desse arco de círculo infinito ela é zero. Então, se imaginar que eu tenho esse contorno aqui, né? Vou chamar esse contorno aqui de C superior. Então, se eu fizer a integral desse percurso fechado, C superior, da minha variável agora que é ômega, todos supondo que agora esse ômega é uma variável complexa. Claro que nesse setor aqui ela fica real e nesse setor aqui ela tem parte imaginária e parte real. Então, se eu estou integrando todo, aquilo que está ali, tudo aquilo lá, isso aqui vai ter que ser 2π vezes I. Essa integral aqui está orientada no sentido trigonométrico. Então, 2πi vezes o somatório dos resíduos do integrando, da função, né, está integrando todo, nos polos. Só que essa função aqui dentro não tem polo nenhum. Então, espero que essa integral aqui seja zero. Mas aí aqui eu tenho só uma questão que eu tenho que administrar com cuidado. Esse tal, eu não sei se ele é positivo ou negativo. Se eu fechar o contorno aqui em cima, esse tal aqui, esse ômega tem parte real e parte imaginária. Tal é T menos T', tá? É fixo. Ou T é maior do que T', ou T é menor do que T', ou é igual a T igual a T'. Então, tal é uma grandeza fixa. Então, ele é dado por T menos T'. Então, se T menos T' é positivo, eu tenho uma situação, se T menos T' é negativo, eu tenho outra situação. Então, quando eu olhar essa integral aqui em cima, o ômega nessa região tem parte real e parte imaginária. Então, eu vou ter que escrever isso dessa forma. Menos I real de ômega vezes tal. E eu vou ter aqui parte imaginária, vai ficar I, vai ficar parte imaginária de ômega vezes tal. Nessa região aqui, se esse tal, como essa parte imaginária de ômega é sempre positiva, e essa integral aqui, ou ela explode ou ela decresce, se esse tal aqui for negativo, e esse circuito aqui sendo infinito, essa integral aqui, o fato disso aqui ser positivo, e eu estar fazendo essa integral nesse circuito infinito, devido à parte imaginária do ômega ser positiva, se isso aqui é negativo, essa integral zero. Se isso aqui fosse positivo, essa integral explodia. Então, se a gente fechar o contorno aqui por cima, eu vou poder garantir que isso aqui é verdadeiro, quer dizer, essa integral de resíduos é zero, porque eu não tenho nenhum polo aqui. Então, essa integral daqui até aqui, mais a integral feita aqui em cima, vai ser zero. Daqui até aqui, que é o que eu quero calcular. E aqui é a parte que eu introduzi, porque eu fiz a continuação analítica, passei para o plano complexo. Então, essa soma toda, pelo teorema de Cauchy, vai ser 2πi vezes o somatório dos resíduos. Se o tal, justamente, é negativo, eu tenho certeza que a integral do teorema de Darboux, a integral desse ramo superior aqui, nessa semicircunferência, ela vai a zero. Essa parte imaginária é positiva, é muito grande, isso aqui é negativo. Então, nesse caso, essa função de Green
se eu fizer esse cálculo, né, essa função de Green ela vai ser zero para tal menor do que zero. Ou seja, para T menor do que T'. Vai ser zero para T menor do que T'. E o que diz para a gente o que é isso? Significa que eu estou fazendo isso aqui. G de T. Vamos esquecer a parte de x menos x', não importa agora. G de T menos T', ela vai ser, opa, não botar essa campo, né? A gente usa o φ de T, integral em dt' do G de T. Bom, só estou grafando a parte que me interessa. Tem um x aqui que eu não estou colocando, tem uma integral em d3k aqui tem um k, tem um x menos x' que eu não estou colocando, e aqui eu tenho a fonte, T', TE com x' também. Estou só colocando a parte temporal. Então eu estou vendo o seguinte, que para T menor do que T', esse G é zero. Então isso aqui é zero. Então isso está significando que para tempos aqui menores do que esses tempos, então isso aqui é a resposta. Isso aqui é o campo gerado no instante de tempo T pela fonte que foi colocada no instante T'. Então eu espero que por causalidade esse tempo aqui seja realmente menor. Esse tempo aqui seja maior do que esse. Então para T menor do que T', isso dá zero. Então isso está me respeitando a causalidade. Estou dizendo que eu gerei um campo, se eu gerasse esse campo aqui diferente de zero, eu estaria gerando um campo num instante T que é menor do que T'. Então eu estaria violando a causalidade. Então essa função de Green que os dois polos foram trazidos para baixo, ela tem essa propriedade. Ela é zero se T for menor do que T'. Sempre que tal for negativo, ela vai ser zero. Então é essa que nós vamos identificar como a função de Green retardada. Ela está obedecendo bem a relação causa e efeito. Isso aqui é a causa no instante T' e o efeito posterior, T. Então, como isso aqui é zero para T menor do que T', então essa função de Green. Então, quando a gente joga esses dois polos para baixo, tem essa prescrição de colocar mais i epsilon ômega, ela está me dando então a função de Green retardada. Claro, tem que calcular agora a que não é zero, a parte que não é zero ali embaixo. Eu calculei para T menor do que T', que é tal negativo. Então, para tal negativo, eu fecho o contorno aqui, e essa parte aqui toda é zero. Então, essa integral aqui mais essa dá zero. Como essa é zero, essa aqui é zero. Então, a integral de menos a mais. Então, essa integral aqui ela é zero para tal negativo. Né? Essa integral aqui vai ser zero para tal. Né? Quando eu fizer aquela prescrição lá, botar aqui mais, esses pontos aqui satisfizerem, perdão, a essa prescrição aqui, mais epsilon ômega, eu estou fazendo essa integral aqui para tal menor do que zero, igual a zero. Então, essa função de Green é zero. Para T menor do que T', para tal negativo. Agora, se eu fechar aqui embaixo, se eu falar o seguinte, vamos calcular essa integral, então, daqui até aqui agora, para tal positivo. Ou seja, para T menos T' positivo. T maior do que T', que é o que eu quero. Eu quero que o campo gerado no instante de tempo T seja uma resposta à fonte no instante T', colocada no instante T' menor. Então, isso é a função de Green, respeito à causalidade. É o que nós chamamos de retardado. O efeito do campo é retardado em relação ao tempo da fonte. Então, para eu calcular essa integral aqui, beleza, eu vou estar fazendo a mesma historinha. Eu quero calcular a integral daqui até aqui. Isso que eu tenho aqui. Integral de menos a mais infinido no eixo ômega. Os dois polos estão aqui. Então eu vou fazer isso. Eu vou fechar o meu contorno dessa forma. Então agora esse contorno aqui está fechado no sentido horário. Então pelo teorema de Cauchy, a integral, né, nesse percurso todo aqui vai ser menos 2π vezes o somatório dos resíduos nos polos. Né? O somatório dos resíduos nos polos. Então, eu tenho dois polos. Tem um polo aqui. Tem um polo aqui. Então, essa integral aqui é que eu quero calcular. Essa integral aqui, de novo, vai ser zero. Por quê? Porque agora eu estou no plano inferior. Então, essa parte imaginária aqui é negativa. Mas eu estou calculando agora isso para tal positivo. Então, para que eu estou querendo ver agora? Estou querendo ver para T maior que T'. Eu estou na região agora, numa situação em que o tal é positivo.
Tal sendo positivo, e isso aqui, né, sendo esse arco infinito aqui embaixo, a parte imaginária negativa, pelo teorema de Navier, como isso aqui vai com 1 sobre ômega 2, essa integral aqui nesse ramo de circunferência inferior é zero, então essa integral é zero. Então essa integral aqui, que é o que eu quero calcular, mais essa integral aqui, dá 2π, menos 2π, somatório dos resíduos. Mas essa integral aqui é zero. Então isso significa que a integral que eu quero calcular, né, de menos a mais infinito, que eu vou calcular. Isso tudo aqui, essa integral aqui, para tal positivo, eu não preciso fazer integral, que ia ser complicado, integrar esse nome. Eu simplesmente pego os resíduos do integrando dos polos. Só tem dois polos. Um polo aqui, tem outro polo aqui. Ambos os polos são simples. Resíduo do polo simples, nós todos sabemos qual é. Lembrando aí que é uma função complexa, que tem um resíduo, né, um polo de ordem n, uma função que tem um n polos. Eu vou pegar uma função f de z. Né, se z0 é polo de ordem n, né? Se o polo é simples, quer dizer, o resíduo da função f de z no polo z igual a z0 é igual ao limite, né? Quando z tende a z0, 1 sobre n menos 1 fatorial, n menos 1, dz n menos 1, z menos z0 elevado a n menos f de z. Claro, se n for um polo simples, como é o caso aqui, né? O polo é simples, só tem o ômega mais é um polo simples, o ômega menos é um polo simples, potência é 1. Então, n é igual a 1. Então, 0 fatorial é 1. Se n é igual a 1, não estou tirando derivada nenhuma, simplesmente é pegar f de z e multiplicar por z menos z0. Tomando o limite. Então, eu vou ter dois polos. Vamos pegar esse polo aqui, é simplesmente fazer ômega tender a ômega mais, ou seja, substituir o ômega mais aqui. E o outro, quando eu pegar o outro resíduo, quer dizer, o resíduo nesse polo, ômega mais, é aquilo lá. É pegar aqui, isso aqui, o lá é simplesmente multiplicar esse integrando todo por ômega menos ômega mais e fazer o limite de ômega de tom f é ômega mais. Então, no polo ômega mais, isso aqui desaparece. Então, o meu resíduo, nosso resíduo fica sendo 1 sobre ômega mais menos ômega menos. Então, o resíduo no polo ômega mais é 1 sobre ômega mais menos ômega menos. Isso aqui desaparece, é a expressão, e aqui vai ficar exponencial de menos i ômega mais tal. E aqui essa parte aqui não recente, não tem nada a ver. Então, resíduo, depois eu tenho que multiplicar por menos 2π vezes i. Então, isso aí é o resíduo no polo ômega mais. Mais, agora, o resíduo no outro polo, o polo ômega menos. Quando eu for pegar o resíduo nesse polo, é só multiplicar isso aqui por ômega mais ou por ômega menos ômega menos. Isso desaparece. Então, vai ser 1 sobre ômega menos ômega mais. E aqui vai exponencial de menos i ômega menos tal. Então, essa aí é a soma dos dois resíduos. Então, aí multiplico isso aí por menos 2π vezes i. Então, essa a gente aparece aqui. Então, essa função de Green, para nós vamos multiplicar por menos 2π, né? Então, essa função de Green, aí eu reduzi o meu problema agora a integral em K. Nós só fizemos a integral em ômega, produzimos então 2π menos i. Então, esse 2π cancela o 2π daqui. Então, por exemplo, vou só fixar aqui, se a gente parar. Então, a nossa função de Green ficou desse modo aqui. E aqui outra coisa. Então, eu já sei que essa função de Green, ela é zero para tal negativo. E ela é não zero para tal positivo. Então, ela vai ser proporcional aqui a uma função, né, step, que é step function. Agora vai ser um delta de tal, θ de tal. Se tal for positivo, quer dizer, t maior do que linha, ela não é zero. É a parte de baixo, justamente. Quando tal for negativa, a função step function, para tal negativa, ela é zero. Mas para tal negativo significa justamente t menor que isso. O campo gerado em t, ele está num tempo menor do que o tempo da fonte, que é o que deveria ser zero. Então, isso aqui configura a função de Green retardada. Θ de tal
garante que zero em cima, não zero embaixo, mas agora a parte que não é nula é essa aqui. Vai produzir menos I. Esse 2π eu já vou cancelar com uma potência aqui, então sobra aqui para nós, no integral, agora só no espaço dos momentos, dos vetores de V onda, 2π aqui é a terceira potência, e aí a gente vai ter isso aqui, né? Isso aqui é ômega mais menos ômega menos, isso aqui, posso botar aqui menos, ômega mais menos ômega menos. Mas ômega menos é menos ômega mais, então dá 1 sobre 2 ômega mais, certo? Então dá um fator 2 aqui, porque ômega mais, ômega menos é menos ômega mais, então fica 1 sobre 2 ômega mais, 2 está aqui, ômega mais é esse objeto aqui, é a raiz quadrada de alfa capa 2 mais mi, você fica fatorado, e aqui eu vou produzir esse termo exponencial de menos i ômega mais, que é isso aqui, né? Beleza? A onda plana. Tchau, cara. Para quem está filmando aí, está dando para ver na tela? Aqui embaixo? Pega? Sim. Pega, né? Tá certo. Obrigado. Então, esse pedaço aqui, né? Aqui só para. Fatorei isso aqui. Então, fatorei isso aqui. Então, aqui agora vai ficar menos. A menos de ômega vai ficar i quadrado de alfa capa 2 mais mi e tal. Esse cara aqui é comum aos dois. Então fica só essa parte aqui. Posso até botar isso aqui assim. E aqui exponencial de mi capa escalar assim. Então agora é só fazer essa integral de capa. Certo? Que não é trivial, obviamente, né? Por isso que eu trouxe o livro do Gogoliub, só russo, para fazer essas integrais aí, usando todas as transformações possíveis, e claro, recorrendo ao famoso gradiente Einstein. Então, no livro do Gogoliub, né, ele dá todas as mudanças, segundo os russos, né, todas as mudanças de variáveis triviais que podem ser feitas, envolvendo sinos hiperbólicos, cossinos hiperbólicos, mas eu vou dar a resposta para vocês. Então, assim, eu falei para vocês, né, esse nível de informação de vocês para fazer uma integral não vale uma humilhação. Para o professor, para o estudante, né, não seria uma humilhação até porque a gente não sabe resolver. Aí a gente fica mais humilhado ainda, né? Mas vamos dizer assim, são integrais, todo mundo sabe fazer, usando funções especiais, todo mundo fez um curso de métodos bons, ARF, quem da vida, né? Boas, Butkov, né? Todos esses livros bons de métodos. Então, segundo o Gogoliub, as boas, né? Você vai integrar em K, aí claro, essa função aqui tem a parte, né? Esse K aqui, se aqui é um vetor fixo, não é uma função esfericamente simétrica, vai depender desse ângulo aqui, e aí a gente faz aquele truque de sempre. Vai para coordenadas polares, né, coordenadas esféricas, no espaço dos momentos. Fixa essa direção aqui e define aquele famoso ângulo θ, né, como sendo o ângulo azimutal. É como se a gente colocasse o xi da direção Z, né, define as coordenadas esféricas no espaço dos momentos a partir desse vetor xi, colocando esse K aqui, esse ângulo θ aqui. Então aqui fica exponencial de I, módulo de kappa, módulo de xi, cosseno do ângulo θ. A integral em θ é fácil de resolver, porque vai ser um cosseno de θ, né? Essa exponencial aqui. Mas é só seguir a prescrição. Então eu vou dar para vocês a referência, para a gente não precisar fazer isso. A referência é o livro do Gogoliub. Também está no livro aquele bom livro de métodos que não é o Han Hilbert, não. Morse Fishman. Esse livro é excelente, tem na biblioteca. Acho que tem mais de um exemplar. Não está comigo aqui, justamente para trazer para aula. Esse livro aqui, Introduction to the Theory of Quantized Fields. Theory of Quantized Fields, Gogoliub, Kirchhoff, esse cada capítulo
engraçado porque ele não é dividido em capítulos, todo ele precisa ser parágrafos. Então, o capítulo que é o parágrafo 15, que eu corresponderia, né, ao capítulo 15, que é Commutation and Causal Functions. Na edição que eu tenho aqui, isso está na página 147. 147 até a página 150. Aí dá todas as mudanças para resolver aquela integral, chama. Todo mundo já está vendo que eu tenho que, né, botar aqui, chamar esse, para poder facilitar a vida aqui, eu simplesmente redefino a variável módulo de capa, porque tudo isso vai depender de módulo de capa, né? Módulo de capa, cosseno e tal. Eu redefino a variável módulo de capa, faço mudança de variáveis, e o módulo de capa passa a ser 1 sobre alfa, para cancelar esse alfa, vezes mi, e boto aqui um seno hiperbólico. Isso que não é óbvio, de uma certa variável que. Então, você faz uma mudança de variáveis com as coordenadas hiperbólicas, porque aí fica 1 mais seno hiperbólico ao quadrado, é cosseno hiperbólico. E a integral de cosseno hiperbólico de uma função, ela gera as funções dessa. Então, daqui, aí é só pegar o livro que vocês devem conhecer, aquele Gradienstein, depois, para ver as integrais, eu acho que precisa dar referência aqui. Está aqui exatamente, Gradienstein. Aí é só a gente se imergir na cultura russa de fazer integral, a gente resolve tudo isso. Gradienstein. Hoje. Até generosamente nos diz quais são as integrais. Todo mundo conhece o... Oi, quem me chama? Você, ó. Oh, hello. I'm sorry. I thought that was someone I knew. Então, nessas integrais aqui, vocês não vão integrar, claro, não vai estar essa integral resolvida, mas simplesmente a gente vai ter as integrais com as funções de Bessa. Essas funções aqui geram, a partir daqui, né, eu vou estar integrando objetos do tipo exponencial de I, cosseno hiperbólico de Qi, vezes tal. Então, a partir daqui, a gente vai tirar as funções de Bessa e aí vai integrar as funções de Bessa de K, tal, isso. Então, tem 4 mudanças de variáveis para fazer. O Bobariu, que o Chico explicita aqui, tem que distinguir para fazer. Basicamente, a integral que vocês vão cair é essa aqui, só para vocês terem uma ideia. A integral básica que vocês vão cair é essa aqui, f de x, vão ter que resolver essa integral aqui, i sobre 2i, integral de menos a mais infinito, de dqi, exponencial de i, mi, aí aqui vai ficar cosseno hiperbólico de Qi vezes x0, então tal. Estou mudando um pouco a notação aqui, e aqui vai ficar módulo de desse módulo de si, seno hiperbólico de Qi. Então, para realizar essa integral aqui, que está longe de ser óbvio, ele distingue 4 casos, faz uma outra mudança de variáveis agora, dizendo que tal, chama tal de uma grandeza aí, tudo bem. Ele tem todo o truque, então vocês podem ler, isso é uma coisa que está fácil no livro, não tem sentido eu explicar. Tá? Ele indica os caminhos e diz aonde ele tirou a fonte, que foi nessa tabela de integrado da Stein do Chan. Essa tabela tem na biblioteca também. Bom, e aí por isso a gente ganha a resposta dessa função de Green. Essa função de Green aqui. Aí, a resposta da função de Green vai lá para o apêndice. É assim que a gente tem que ler livro russo.
Essa função de Green aqui, quer dizer, são as chamadas funções de Green causais, avançadas, né? Retardadas, deixa eu ver se dá certo. Avançada, retardada. Então vai dar algo desse tipo. Então, fazendo todos esses cálculos, né? Seguindo cuidadosamente as instruções aí, vocês vão chegar que essa função de Green, G, de tal, T menos T', Xi, que é x menos x', ela vai ter essa estrutura, ela vai ser 1 sobre 2π. Aí vamos ter aqui tal, θ, né? Como a gente já tinha θ de tal, então ela só vai contribuir para T maior do que T'. E aí aqui nós vamos ter uma função delta de Dirac e uma coordenada lambda, vou dizer o que é lambda aqui, menos, aqui tem um outro θ de lambda, aqui tem mi sobre 2 raiz de lambda. Verdade? Isso sobre raiz de lambda. E aqui tem a função de Bessa. Por isso que a função de Bessa aparece. Essa função de Bessa, primeira espécie de mi, esse raiz de lambda aqui. Algo desse tipo aqui, onde esse lambda ele é 1 sobre alfa. Então, ele tem uma diferença aqui, ele faz tudo relativista. Eu fiz a coisa não relativista, e aí estou colocando a resposta clara. Vai ficar esse alfa, que é o C2, vai ficar aqui 1 sobre alfa, não, vai ficar, esse alfa é 1 sobre C2, isso. Se a situação for relativista, esse alfa seria 1 sobre C2, né? Tá certo. Aí seria C2. C2, perfeito, obrigado. Não, seria C2, exatamente. Então aqui pareceria esse lambda, por definição, é alfa tal 2, quer dizer, C2 tal 2, né? Menos C ao quadrado. Modo C2. C ao quadrado. E se fosse relativista, seria C2T2 menos X2, que é o intervalo relativista. Então, essa função de Green avançada, retardada, nesse caso, dá isso aí. Claro, vocês veem que a estrutura de singularidades é grande, né? Quando eu botar o lambda vai tendendo a zero, esse troço aqui vai para o infinito, aqui eu tenho essa singularidade 1 sobre lambda e essa função de Bessa que ela tende a zero, mas aqui eu tenho a singularidade. Então, é por isso que o Bogoliubov dedica esse capítulo ao que eles chamam de a estrutura de singularidade das funções de comutação e das funções causais. Comutação, no caso da teoria quântica de campos, e as funções causais, no caso da teoria clássica de campos. Também quem quiser complementar um pouco a leitura do cálculo dessas funções de Green, pode pegar aquele livro de métodos matemáticos. Ele é um livro antigo, mas é um livro bem clássico, tem na nossa biblioteca também, que é o Morse Fishman. Esses livros aqui são bons, porque são, vamos dizer assim, são bem clássicos, né? A gente às vezes não está calculando coisas que o Maple sempre dá uma resposta também. Mas às vezes se a gente se enrolar na resposta que o Maple dá, por causa da questão simbólica, esse livro também é muito bom para calcular esse estudo de funções de Morse Fishman. E tem também o Han Hilbert, que é um livro muito bom. O Han Hilbert tem 2 volumes. Também é muito bom para estudar funções de Green, em geral. O Han Hilbert tem uma boa discussão, inclusive ele é muito analítico, ele faz uma discussão muito boa da análise matemática envolvendo no cálculo das funções de Green, das distribuições. Dos 3 é o livro matematicamente mais bem formulado, porque ele é um livro bem de física matemática, mas é legível, ele é abordável. Não é complicado de ler, não. É um livro que a gente consegue ler. Integral está escrito como integral mesmo, vai ler tudo direitinho. O Han Hilbert. Morse Fishman é um livro antigo, mas muito bom. E esse aqui do Bogoliubov foi excelente também, porque ele já faz uma abordagem para a teoria, né, de campos direto. Esse livro aqui é um livro de teoria de campos, mas ele faz umas revisões muito boas de estudo de função de Green clássica e pode coisa não. Só uma dúvida de interpretação, na verdade, porque em elétrica estou acostumado a ver com mi igual a zero. Isso, e aí é tranquilo, e aí no fundo é dizer que você dá uma piscada em zero, todos os pontos vão piscar conforme a velocidade da luz permitir chegar lá a informação. Isso. Aqui não. Aí, pois é, como se pisca. Quando piscou, ficasse, né? Quer dizer, quando você fica aqui você tem um suporte para lâmina positivo, então você está vendo bolha de luz. Então
Então, porque na eletromagnetismo, exatamente como você está lembrando, né? Quando a gente calcula a função de Green do campo, a função de Green do D'Alembertiano puro, né? A função, se a gente calcula a função de Green do D'Alembertiano, a função de Green retardada do D'Alembertiano, né? Ela vai ser θ, vamos dizer assim, de x0, né? Θ de t. E aqui nós vamos ter um delta, né? De t menos t' menos módulo de xi, né? Sobre c, isso, muito bem. Isso, sobre módulo de xi. Quer dizer, o potencial cai com 1 sobre a distância, quer dizer, o potencial, no fundo, a função de Green, o que ela é? É o potencial de uma carga por fora. Então, o potencial cai com 1 sobre x, olha a parte colombiana dele, e aqui está justamente dizendo que eu só vou ter contribuição no instante t, que for o tempo t' mais isso aqui, perdão. É o tempo da fonte mais o tempo que levou para se propagar. Esse xi é o vetor que liga a posição instantânea da fonte à posição da partícula. Então, isso aqui é o tempo de propagação da informação. Então, a carga estava no instante t', aí a informação viajou do instante que a carga estava aqui até pegar gerar o campo aqui, que é t' mais isso aqui. Então, a função de Green ela fica localizada, ela vai ter contribuição, quer dizer, o campo gerado no instante t, ele é o campo gerado a partir da posição da carga no instante t' mais essa quantidade aqui, que cai para a distância. Então, essa é a função de Green no caso de massa zero. Agora, no caso de massa não zero, como eu coloquei aqui, como a gente colocou aquele MIG, então você tem agora uma contribuição oscilatória que vem da função de Green, vem da função de Bessa, e você tem aqui um θ, ou seja, de um âmbito positivo, do intervalo de cone de luz positivo. Então, você tem, quer dizer, então, no caso do eletromagnetismo, todo o sinal está só em cima do cone de luz. Né? No caso vamos dizer, com massa, do D'Alembertiano massivo, na verdade a gente está calculando algo parecido com isso, o D'Alembertiano massivo, você, quando emite o sinal aqui, o sinal não vai só por aqui, ele vai aqui por dentro também. Ele vai dentro do cone de luz. Porque justamente é como se o fóton adquirisse uma massa. Então, como ele se propaga com velocidade menor do que a da luz, ele caminha dentro do cone de luz. Também você tem ondas que vão se propagando dentro do cone de luz. Então, tem informação chegando após a primeira. Após a primeira. É como se houvesse uma reverberação. Coisa desse tipo assim. Ou seja, se eu piscasse, no momento todo o espaço fica iluminado. Isso, exatamente. Se você piscar, a coisa não vai só assim, ela continua indo devagarinho. Há uma reverberação devido ao efeito de massa, certo? Tá. Legal? Agora eu vou dar o intervalo. Então, isso é a função de Green. Então, basta fazer isso uma vez na vida. Ninguém precisa fazer isso mais do que isso. Vou dar uma olhadinha só uma vez só na vida. Porque agora vamos ver se na segunda aula, nós vamos ver aqui. Qualquer função de Green serve essa. Você pegar um campo de spin 5, a gente consegue fazer uma química para cair nessa função de Green. Então, sabendo essa, vocês têm física para 40 anos. Vamos lá, vamos dar uma intervalinho. Eu fui muito mal aí, dei 2 horas de aula praticamente, né, com vocês, então vocês merecem um intervalo de 20 minutos. Então a gente retoma às 6h20.